Maravilha, Jesus. Amém? Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Ontem eu postei nas minhas redes sociais um vídeo meu brincando com meus filhos. E lá eu escrevi assim: o que seria de mim se eu não tivesse tido o encontro com Deus através da palavra? Eu nem sabia que hoje se comemorava o dia da Bíblia, mas de uma coisa eu sei: muitos dos meus amigos da minha época que eu não conhecia a palavra, alguns estão presos por mais de uma vez, outros já morreram em brigas, outros morreram em acidentes, outros estão aí escravos das drogas, da prostituição. Mas graças a Deus por essa palavra que tem mudado não só a minha vida, mas a vida de cada um de nós. Entre várias características da Bíblia que eu poderia falar nessa palavra introdutória, eu quero citar apenas duas. A primeira é que, mesmo a palavra sendo infinitamente poderosa, muito eficaz, ela só vai fazer diferença na nossa vida se nós a praticarmos. Fiz um passeio de bicicleta hoje de manhã com o pastor Vando e comentava com ele: quando você lê a Bíblia, quando Jesus no Evangelho de Mateus termina o sermão conhecido como Sermão do Monte, ele cita as seguintes palavras: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade, bateram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque estava alicerçada na rocha. Porém, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não praticam, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram a chuva, vieram os ventos, aquela tempestade bateu com ímpeto sobre aquela casa, e foi grande a ruína, porque não estava edificado sobre a rocha. Preste bem atenção: a mesma palavra, o mesmo vento, a mesma tempestade, as mesmas circunstâncias adversas, o que fez a diferença ali foi aqueles que praticaram a palavra. Isso, irmãos, é uma chave tremenda. Não adianta apenas nós conhecermos as Escrituras. Ao contrário, quem mais conhece, mais precisa dar frutos. Quando os fariseus estavam tendo um dos seus debates ali com Jesus, Jesus disse para eles: se vocês não tivessem conhecido, vocês estariam livres de culpa, mas agora vocês conhecem, vocês são indesculpáveis. Essa é a primeira característica da palavra. E a segunda característica também tem por base Salmo 119, versículo 160, que diz o seguinte: a soma das tuas palavras é a verdade. Hoje, com o advento da internet, pessoas pegam trechos isolados da Bíblia, fazem toda sorte de doutrinas, e mais do que nunca, nós precisamos conhecer a soma da palavra de Deus, porque a soma da palavra de Deus é a verdade. Quando Eva pecou, quando Adão pecou, o diabo usou a palavra. O diabo disse para Eva: não foi assim que Deus disse, comereis de todas as árvores que estão no jardim? Ele citou um trecho da palavra, e aquilo ali, ela falou assim: disse, mas da árvore que está no meio do bem e do mal não comereis. E aí ele lançou uma dúvida, e através dessa dúvida o pecado entrou. Ele quis fazer do mesmo jeito com Jesus. Ele disse para Jesus, o Salmo 91, fora do contexto:
pula-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós, irmãos, precisamos ser, nesses últimos dias, a geração do também está escrito. Porque hoje, como eu disse, mais do que nunca, pessoas estão usando a Bíblia fora do seu contexto. E se nós não conhecermos a soma das Escrituras, nós seremos presas fáceis para o inimigo. Amém? Dito essas coisas, abra sua Bíblia em Filemon. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Como o Espírito Santo é estrategista perfeito, quando eu estava fazendo o esboço dessa pregação, ele me levou a este texto, porque é um texto que eu nunca preguei sobre ele, sobre a carta de Paulo a Filemon, um texto pouco pregado, mas hoje vamos conhecer um pouquinho aqui dessa história, juntos, aleluias, e como eu disse, praticar, que é o mais importante. Glórias a Deus. Filemon não tem capítulos, apenas 25 versículos. Vamos ler do 10 ao 19. Depois eu quero pedir para os meninos aí do som deixar projetado aí, a partir do versículo 10, para quem não tem Bíblia, ir acompanhando. Para quem trouxe a sua Bíblia, sente aí, com ela aberta após a leitura, para a gente juntos aprender na palavra do Senhor. A versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a mim e a ti. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me considerais companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Santo é o nome do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que Filemon era um homem rico da região de Colossos, e como os homens ricos daquela época, naquela região, ele tinha alguns escravos. Dentre esses escravos, ele tinha Onésimo, o qual Paulo chama de seu filho, dizendo que o gerou em suas algemas. Quando a gente lê a parte B do versículo 19, a qual nós terminamos de ler, Paulo vai dizer o seguinte: para te não alegar que também tu me deves até a ti mesmo, o que nos leva a entender que Filemon, um homem de posição ali naquela época, foi levado a Cristo e foi convertido ao Evangelho através do ministério de Paulo. E
certo é que alguns estudiosos acreditam que Onésimo tinha roubado a Filemon, por causa do contexto lido, fugido ali da sua propriedade, mais na frente teria sido preso, e na mesma prisão onde Paulo estava, e Paulo, que era um homem de Deus integral, um evangelizador nato, um pregador por excelência, ele não perdeu e nunca perdia as oportunidades de semear a palavra. Assim como no testemunho do pastor Geraldo ontem aqui na reunião de obreiros, ele está numa loja comprando roupa, é a oportunidade de pregar. Ele está no Atacadão, Ipameri, fazendo suas compras, é a oportunidade de lançar a semente. Ele está fazendo a sua caminhada na cidade, é a oportunidade de pregar a palavra. Hoje, algumas pessoas pensam que podemos fazer a divisão, colocar a nossa vida religiosa aqui, numa caixinha dentro da igreja, e no nosso serviço, afastar da nossa vida religiosa e se tornar apenas um profissional. Eu não acredito nisso. Quando a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, eu acredito que Jó era um homem íntegro na mesa com seus filhos, cultuando a Deus. Eu acredito que Jó era um homem íntegro, oferecendo seus sacrifícios a Deus. Eu acredito que Jó era um homem íntegro, fazendo negócios com os comerciantes ali do Oriente Médio. Eu acredito que Jó era um homem íntegro em todas as oportunidades da sua vida, porque a integridade vem de inteiro, e nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, ser inteiros. O que nós aprendemos aqui hoje é para colocar em prática amanhã no nosso trabalho, é para colocar em prática daqui a pouco no nosso lar, é para colocar em prática em todas as circunstâncias da nossa vida. Lembrei-me aqui de um testemunho do pastor Josué Brandão, que ele pregou uma mensagem com o tema: aperfeiçoa a santidade. E nesse tema dessa mensagem, o filho dele ainda era criança, eu imagino que do tamanho do Miguel. E aí nesse tema ele falou assim, que quando a gente passa por um momento de pressão, por um momento que a gente quer reagir, por um momento que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, é um momento oportuno para aperfeiçoar a santidade. E ele disse que estava indo de carro com seu filho no banco traseiro, e aí quando ele chegou perto de um quebra-molas, ele diminuindo a velocidade, veio um camarada muito embriagado com a caminhonete, bateu no carro dele, jogou o carro dele fora da pista, lá no acostamento, arrebentou o carro dele tudo. O filho dele, que estava no banco de trás, chegou, saiu fora do banco, foi para frente, aquela bagunça, ele levantou, pegou o filho dele: você está bem? Você está bem? Estou. Aí dizendo ele que desceu do carro, na hora que desceu do carro, um homem na caminhonete, pastor Geraldo, embriagado, já desceu falando: eu não vou pagar nada. Dizendo ele assim, que já saiu do carro assim, chutando brita, assim, nervoso, e o menininho: papai, aperfeiçoa a santidade. Aí ele pegou e rodeou, dizendo ele que fazia igual o seu Madruga, chutava assim, falava e reclamava, mas foi um momento que ele teve para aperfeiçoar a santidade. Porque se muitas oportunidades, se a gente for fazer o que a nossa carne quer, nós vamos, como disse também o pastor Robson, deixar a vaca ir para o brejo com corda e tudo. Então nós precisamos colocar em prática isso. E Paulo, ali na sua cadeia, como nós lemos aqui no versículo 10, diz o seguinte: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre cadeias. Paulo, ali no presídio, pregou a palavra. Quando a Bíblia fala gerar, quando você vai olhar em outros textos da Bíblia, para você ganhar uma pessoa para Cristo, a Bíblia compara, não só neste texto, mas em outro texto, como uma gestação. As mamães aqui sabem na prática, os papais aqui sabem na teoria, que gerar uma criança não é fácil.
A partir do momento que a mamãe descobre que está grávida, ela já começa, né? Já passa a mão na barriga, já começa uma série de mudanças. Da mesma forma, para uma pessoa ser gerada em Cristo, gasta tempo, gasta recursos, e enfim, precisamos, assim como Paulo, investir nessa área. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui mais na frente, mas já para nós prosseguirmos, no versículo 11 ele diz o seguinte: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O que Paulo faz aqui, neste versículo 11? Paulo aqui neste versículo 11, ele faz um papel de pacificador, agente de paz. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5. E hoje, irmãos, nós como leitores da palavra, como ouvintes da palavra, como servos de Deus, precisamos fazer isso que Paulo fez, ser um pacificador. Quantos casamentos se foram por falta de uma palavra branda? Porque a palavra branda, como diz a Bíblia, aplaca o furor. Está ali a nossa irmã Maria Vaz. Eu gosto demais desse testemunho dela, já falei aqui mais de uma vez, talvez todos já sabem. Ela contou, fiquei impactado. Diz que ela converteu primeiro, e antes de converter, ela era muito ciumenta. E o irmão Zé, que já está na glória, ele foi converter depois dela, e ele gostava de beber uma cervejinha e jogar sinuca. E aí, quando ele chegava em casa, a irmã Maria ficava na cabeça dele, eles brigavam e perdiam paciência um com o outro. E aí que ela tinha muito ciúme, e disse que quando ela conta que quando ela converteu, automaticamente Deus mudou isso aí nela. E o Zé estava lá no bar, tomando uma cervejinha, jogando sinuca. Falei assim: agora eu vou para casa. Ele disse que ele falou lá no bar: na hora que eu chegar lá em casa, minha mulher começa a encher o saco, eu vou quebrar a casa tudo lá para largar de ser enjoada. E eu imagino o irmão Zé chegando lá brabo. E a irmã Maria disse que conta que na hora que ele chegou lá, ele falou assim: ô meu amor, acabei de assar um pãozinho de queijo quentinho para você, vem cá comer, beber um cafezinho. Como que faz, irmão? É isso que Deus espera de nós, irmãos, que nós nos desarmemos, que nós sejamos pacificadores. Aqui Filemão e Onésimo tinham uma rixa quase que mortal, de morte, mas Paulo, como agente de paz, ele usa sua influência, ele usa de todas as formas para reconciliar. E hoje, irmãos, isso é difícil, porque se eu chegar lá, às vezes lá no meu serviço, e falar que eu estou tendo um problema com a minha esposa, se eu chegar em algum outro lugar, não vou falar no meu serviço que as pessoas lá são bênçãos também, mas dependendo da pessoa que eu chegar, estou tendo problema com a minha esposa, alguém vai falar assim: larga essa mulher, rapaz, você é doido? Ficar passando raiva com mulher tem demais aí. Às vezes, se a esposa chegar e falar assim: ah, meu marido está assim, ela vai escutar: você está ficando doido a lavar cueca de homem? Você é doido. Foi o tempo que mulher dependia de homem, hoje mulher é independente. Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí para o relacionamento dos outros. E nós, irmãos, como sal da terra, luz do mundo, precisamos ser pacificadores, fazer esse papel aqui que Paulo fez. Eu um dia estava na casa de um tio meu, lá em Uberlândia, e conversa vai, conversa vem. Eu falei assim: não, aquela pessoa lá é difícil demais, ela não enturma com ninguém, é exibida demais. Aí meu tio falou assim: não, ela não é assim não, é porque cada pessoa tem um jeito. Você tem facilidade de conversar, ela já não tem, mas cada um tem um jeito. Aí eu pensei: meu Deus, podia ter dormido sem essa. Nunca mais eu ousei falar mal dessa pessoa, irmão. Uma simples palavra, eu pensei: realmente, eu sou um jeito, o pastor David é um jeito, a minha esposa é um jeito, cada um de nós aqui é um jeito. E o que é isso? Ele foi um agente de paz ali,
Agora se eu falasse, é mesmo, pessoa que tem dinheiro é isso, é mesmo, pessoa não quer misturar com nós, você acha melhor? Aí eu ia continuar com essa ideia na minha cabeça, mas uma simples palavra de paz, de agente de paz, de reconciliar, de ser ponte e não muro, mudou o meu conceito sobre aquela pessoa, e é isso que Deus espera de nós. Aleluias. Versículo 11, parte B, na parte A ele vai falar assim, que antes ele foi inútil, mas atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. O que eu vejo nisso aqui, irmãos? Paulo tenta trazer no sentimento de Filemon o que ele mesmo disse à carta de Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Aleluias. O que Paulo está dizendo? Você teve muita frustração com ele, eu sei. Você tem um ressentimento com ele, eu sei. Mas hoje ele é uma nova pessoa. Hoje ele é um novo homem. Hoje ele é útil aqui para mim, ele vai ser útil aí para você. O que Paulo está dizendo aqui? Não fica a vida inteira carregando esse ressentimento, não. Não fica a vida inteira com essa raiz de amargura, não. Foi dito aqui hoje pelo pastor David, a raiz de amargura nos adoece. Uma das pregações antigas do pastor Cláudio Duarte, eu e minha esposa brinca com essa pregação, uma das primeiras dele aí da internet, ele falou assim que foi aconselhar um casal, e aí conversa vai, conversa vem, aí ela falou assim, quando eu estava grávida eu pedi para ele um abacate, e ele não trouxe para mim. Eu, Cláudio Duarte, pelo amor de Deus, enterra esse abacate. E nós precisamos, irmãos, fazer como Deus, esquecer algumas coisas para trás, para nós viver bem, liberar perdão para nós viver bem. A nossa vida aqui na terra é muito curta, a própria palavra diz que é 70 anos, o que passar disso é cansaço e enfado. Será que nós vamos viver os dias aqui na nossa terra com relia no casamento, com relia no serviço, com relia dentro da igreja, só com discussão, parecendo aquele personagem do desenho lá do Dico Vigarista, o rabugento, medalha, medalha. Não, irmãos, nós precisamos o quê? Procurar viver bem. Vai gastar sua força, sua energia brigando com quem você ama na sua casa? Vai gastar sua força, sua energia discutindo que se o certo é paz do Senhor, é paz de Cristo? Meus irmãos, vamos investir na comunhão, na paz. Todo mundo está à flor da pele, irmãos. Todo mundo está no pico do estresse. Se nós, como servos de Deus, não tivermos sabedoria de temperar esse mundo como o sal que nós somos, irmãos, o mundo está perdido. Está perdido. Aleluias. E aí Paulo diz, que hoje, Onésimo, hoje na época que foi escrito, há cerca de 2000 anos atrás, Onésimo era útil para Paulo e seria útil para ele também. Ou seja, uma nova história. Eu conheço um casal que está aqui na igreja hoje, abençoado, sua família abençoada. E esse casal tinha tido uma primeira tentativa e não tinha dado certo. E o pastor Robson usou esse texto numa mensagem, falou assim, esquece das coisas que ficou para trás, prossiga para o alvo. E graças a Deus eles tentaram de novo, à luz da palavra, estão aí hoje firmes, fortes, graças a Deus, unidos, juntinhos, sentados aí no banco. E é benção pura, irmãos, é benção pura, glórias a Deus. Não vamos viver nossa vida aqui, irmãos, perdendo tempo, querendo ter razão em tudo, não. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Aleluias, maravilhoso Deus. Ou seja, como eu já disse aqui, sejamos ponte, não muros.
Sejamos sal, aquele que dá sede nas pessoas da água, que é Jesus. Sejamos luz, irmãos, um referencial. Vocês sabem que antes da época do GPS, as navegações eram feitas, né, pelos astros, pela luz. A luz traz referência. Aí a gente chega no versículo 13, que é muito forte. Paulo diz o seguinte: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Olha só isso aqui, irmãos. O que é que Paulo está dizendo? Eu queria que em vez dele fosse aí te servir, parafraseando, você que já é um homem rico, já é um homem bem sucedido, já tem seus escravos, já tem sua fazenda, eu queria que em vez de mandar ele de volta, eu queria que ele ficasse aqui, me ajudando, cuidando de mim, me ajudando aqui nas coisas concernentes ao reino. Mas Paulo faz uma coisa aqui, irmãos, no versículo 13, muito forte. Ele abre mão de um servo, ele abre mão de uma bênção, ele abre mão de uma coisa boa, por causa de um propósito maior: reconciliar. E quantas vezes, irmãos, nós não temos coragem de abrir mão de algo por um propósito maior? A vida nossa com Deus é como aquela música lá que fala assim, que quando a gente perde é que se ganha. Nós precisamos estar dispostos a perder às vezes para ganhar depois. É o mesmo que a semeadura. Se os fazendeiros aqui falar assim, ó, esse ano que eu colher eu vou vender tudo, não vou deixar semente nenhuma para plantar, e o ano que vem? Muitas vezes, irmãos, para nós ganharmos algo maior, nós temos que ter disponibilidade de abrir mão de algo. É assim no casamento, é assim no nosso serviço, tem que ser assim na igreja. É perder para ganhar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. E aqui Paulo fala o seguinte: eu estou abrindo mão de um companheiro, eu estou abrindo mão de um camarada que me é útil, para quê? Para te servir aí, porque o propósito da reconciliação era maior do que o projeto de fazer a obra ali, porque a obra de Deus não para, irmão. A obra de Deus não para. Quando nós perdemos o nosso irmão diácono Nelson Sobral, eu pensei, diácono igual aquele ali nós não arruma mais. Está aí o irmão Carlindo, irmão, fazendo um trabalho com excelência. Aleluias. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, nós perdemos 2 ótimos ensinadores aqui na igreja, que era o irmão Hugo Rocha e o presbítero Israel. Aí veio o Rubens e veio o pastor Leandro. O pastor Leandro foi, mas eu acredito que vem outros irmãos. Veio o pastor Wanda e assim a obra não para. Amém? Glórias a Deus. Versículo 13, nós lemos, né? E aí, versículo 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha ser comigo como por obrigação, mas de livre vontade. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento com base na religião. Conversava também isso com o pastor Vando hoje, no nosso passeio de bicicleta. Quando o nosso relacionamento é com base na religião, é o seguinte: a religião diz, você tem que vestir um paletó desse, você tem que vestir uma gravata dessa, uma calça e um sapato. Aí se amanhã a religião disser, você pode vir de camisa cavada, você pode vir de bermuda e chinelo, a pessoa muda tudo. Mas quando a pessoa tem um relacionamento com base na comunhão com Deus, com base
na palavra, nas escrituras, ele não está preocupado com a performance dele. Eu consegui jejuar 38 horas, só na água. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se deleitar na presença do Senhor. Ele está preocupado em agradar aquele que muito nos amou. E aqui Paulo fala o seguinte, por obrigação, em outras palavras, não é muito bom não. É bom você fazer de livre, espontânea vontade. É o mesmo daquela história que um pastor também, que eu gosto de ouvir, Luciano Subirá, conta. Diz que a esposa teve uma briga feia com o marido, porque o marido nunca ia com ela no supermercado fazer compra. E aí um dia, tanto ela insistia, ela foi. Aí chegou lá, começou uma brigaiada, uma discussão zaiada. Aí a mulher falou assim, nunca mais você precisa ir no supermercado comigo, fazer compra. Aí foi lá, eles conversando isso com o pastor. Aí o cara falou, pastor, tem lógica? Essa mulher é doida. Ficou aí 20 anos querendo que eu fosse lá, o dia que eu vou, ela fala que nunca mais quer. Aí ela falou assim, eu não queria que você fosse, eu queria que você quisesse ir comigo. E é assim com Deus, irmãos. Deus não quer que a gente faça as coisas aqui gemendo. Ir para a igreja de novo, domingo, estou tão cansado, amanhã vou ter que trabalhar. Não, Deus quer que a gente venha com alegria. Deus não quer que a gente contribua com pesar no coração. Se eu não contribuir, o pessoal vai ver que eu não estou contribuindo lá, meu nome não vai aparecer. Não, irmão, faça com alegria. É isso que Deus quer. E aí Paulo fala aqui para Filemão, faça isso que eu estou te orientando de livre vontade, não por obrigação. E eu tenho pedido muito a Deus, eu falo, Senhor, o Senhor que colocou em nós o prazer de comer uma boa comida, não foi? Não é bom você comer uma boa comida? Não vou ficar nem falando aqui, porque senão você vai perder até o foco da mensagem, pensar aí na janta. Não é bom você fazer uma boa viagem? Quem que deu esse prazer em nós, colocou esse prazer em nós? Deus. Não é bom você ter uma intimidade entre casal casado? Amém? Casal casado, é bom ter uma intimidade? É bom. Quem colocou esse prazer? Deus. Agora imagina só os prazeres que Ele tem para as coisas espirituais, irmãos. É muito maior, eu acredito, mas cabe a mim e você fazer como a Bíblia diz, buscareis e me encontrareis quando buscardes de todo o coração, não por obrigação, não por religiosidade, mas por busca de relacionamento, por gratidão, por entender que o que Ele tem verdadeiramente é o que nós precisamos, porque o que Ele é verdadeiramente é algo de louvor e adoração. Maravilha, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Maravilha, Jesus. Versículo 15. Pois acredito que Ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Aleluias. Meus irmãos, tem males que vêm para bem. O que Paulo está dizendo aqui, argumentando com Filemão? Quando ele estava aí, ele era inútil, mas agora eu estou te mandando ele um outro homem, um homem útil. O que Paulo está dizendo aqui? Foi até bom ele sair daí um tempo. Ele saiu daí, como alguns historiadores acreditam, ladrão, dando trabalho para você, te passando raiva, mas ele está voltando aí como um enviado do Senhor, como um servo de Deus. Ou seja, foi bom, foi necessário isso aqui. E isso aqui eu lembro de Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes, ficou muito triste consigo mesmo, mas depois, por 3 vezes, ele teve a oportunidade de dizer para Jesus que o amava. E aquele Pedro, depois que ele se reconciliou de vez com Cristo, foi cheio do Espírito Santo, agora não era mais um covarde, agora não era mais um homem afoito, agora não era mais um homem inconstante, agora era um homem cheio de Deus, um grande líder da igreja primitiva, alguém que pregava e milhares de pessoas se convertiam, alguém que as pessoas viam tanto poder na vida dele que chegava a deitar ali para pelo menos a sombra de Pedro passar por eles, para que eles pudessem ser curados. Aleluias.
Há coisas, irmãos, há tempos que são necessários para a nossa vida. Há problemas que são necessários para a nossa vida, para a gente colocar as coisas no lugar, para a gente parar para pensar, para a gente ver o quanto é importante para nós. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Aí no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, no versículo 15 ele vai dizer que nós já lemos, né? No versículo 16 ele vai dizer o seguinte, que não recebesse como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne, quer na carne, quer no Senhor. Em Cristo, irmãos, todas as barreiras, todas as patentes, todas as prerrogativas caem por terra. Paulo está dizendo o seguinte, você tem prerrogativa para quando ele chegar aí, você castigar ele, você tem prerrogativa para quando ele chegar aí, você disciplinar ele, mas eu te peço, quando ele chegar aí, não trata ele como um escravo, não trata ele como um funcionário, trata ele como um irmão, muito caríssimo. Lembro de uma vez que eu estava viajando para pescar com o Ebin, irmão do pastor Robson, e ele diz o seguinte, pensa aí na raça de gente que você menos gosta. Aí na conversa lá, eu falei assim, ladrão eu acho uma raça de gente complicada. Ele falou assim, pois é, você nunca pode falar com um ladrão, não vale nada, porque Cristo derramou o sangue dele também pelos ladrões. E nós temos que ter isso, irmãos. Às vezes o irmão, o Hugo, me ofende, me machuca ou vice-versa, mas antes de eu ver a ofensa, antes de eu ver a nossa discordância, eu tenho que ver nele o sangue de Cristo, eu tenho que ver nele a pessoa de Cristo, ainda que eu ou ele estejamos distante do propósito. E para não estender muito aqui, eu encerro com os versículos 17, 18 e 19, que é a parte principal dessa mensagem. Aqui, irmãos, Paulo se envolve de tal forma com a causa de Onésimo, ao ponto de usar toda a sua influência. Olha só a parte B do versículo 17, recebe ele como se fosse a mim mesmo. Será que nós temos a coragem de nos envolver para reconciliar uma pessoa usando até mesmo a toda a nossa influência? Será que nós temos coragem de nos envolver para ajudar uma pessoa usando nossa influência, para arrumar um bom emprego, para ajudar essa pessoa de alguma forma, conseguir alguma coisa de bem para essa pessoa? Deixa aí a pergunta para nós. Paulo se envolveu de uma tal forma com a causa de Onésimo, para reconciliar ele com Filemon, ao ponto de colocar até os seus recursos financeiros à disposição. Olha lá para você ver no versículo 19, eu pagarei, no versículo 18, e se algum dano te fez e te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Será que nós temos tido como conhecedores da palavra, ouvintes da palavra, a disponibilidade de nos envolvermos com as pessoas, ao ponto de investirmos os nossos recursos financeiros? Como bem disse hoje o pastor Wanda aqui na escola dominical, às vezes nós abrimos mão de uma regalia nossa para abençoar alguém. Às vezes você abre mão e fala assim, eu estava com uma viagem marcada com a minha família para Caldas Novas, ficar 3 dias, mas eu senti no coração de abençoar aquela família ali. Será que nós temos coragem de investir, de nos envolver financeiramente com a causa de alguém? Porque Mateus 25 vai dizer
que quando nós fazemos algo para alguém, nós estamos fazendo para Cristo. E lá, isso é tido como questão intimamente ligada com salvação. E Paulo se envolveu também de tal forma a ponto de pôr a sua própria reputação em jogo. Ele falou assim: essa carta que eu escrevo de próprio punho. Talvez se fosse eu, fosse vou recomendar esse cara chegar lá e faz besteira lá de novo, hein? Pastor Rob já deve ter passado muito por isso. Recomenda lá: ô Leôncio, contrata lá o irmão lá, chega lá, o irmão faz besteira, o pastor... Mas faz parte, né? Faz parte a intenção nossa de nos envolvermos. E aqui eu encerro com um testemunho pessoal, que eu até disse para o pastor Robson. Tudo na nossa vida, irmãos, no começo nós temos a tendência de ter aquele maior pique, aquele maior gás. Vai chegando final de ano, as pessoas começam: ano que vem eu vou parar de fumar, ano que vem eu vou fazer um regime, ano que vem eu vou ser aluno frequente da escola dominical, ano que vem eu vou voltar a estudar, ano que vem isso, ano que vem aquilo. Começa o ano, sai igual aquele africano que corria 100 metros, né? Acho que é Usain Bolt, alguma coisa assim. Mas daqui a pouco nós vamos diminuindo a passada e muitas vezes paramos. Tudo na vida é assim. Quando você entra no emprego, o emprego é top. Daqui a pouquinho você não aguenta mais. Quando a pessoa começa um namoro, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Daqui a pouquinho já não está bom mais. E na vida nossa com Deus também é dessa forma. Quando a gente chega, foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Paulo falou assim: vocês são top, vocês trabalham dia e noite, vocês sabem quem está pregando heresia, né, pastor David? E vocês sabem quem está pregando a verdade. Vocês são incansáveis, mas perderam o primeiro amor. E esse perder o primeiro amor aqui está intimamente ligado com o tema principal dessa mensagem aqui minha hoje: se envolver. Ser cristão, irmão, é se envolver com o problema dos outros. Desde quando eu vim para a igreja, os irmãos aqui lembram, eu sempre gostei demais de trazer o povo para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Quando eu casei, eu tinha vendido minha moto, meu carro estava estragado, e eu estava lembrando, comentei com o pastor Robson, que eu descobri um irmão assim, né? Um senhor que dormia num banheiro ali da feira, o Wilson. Alguns aqui vão lembrar dele, a gente chamava ele de irmão Wilson, um morenão grandão. E eu ia lá no banheiro da feira, trabalhar na Móveis Estrela, ia lá no banheiro da feira, de bicicleta, chegava lá, pegava ele bêbado, fedendo demais, tudo mijado, tudo, né, fedendo aquela situação, abraçava com ele, ele grandão, pequenininho, nós vinha aqui para a igreja, chegava aqui, tinha dia que ele endemoniava, chutava esses bancos. Um dia que eu não estava na igreja, ele arrumou uma confusão aqui, que teve que vir até a polícia. Mas é o que? É se envolver. Nós internou ele lá no Mefis um dia, nós tivemos que sair de madrugada, né, de noitão, topar com ele na rua aí, com medo de ser atropelado. Outro dia, quando ele fugiu do Mefis, ele arrumou uma briga com um desses moradores de rua lá. Aí o pastor Robson: irmão, o pessoal lá do pronto-socorro descobriu que nós estávamos ajudando ele estava machucado, precisava de um acompanhante. O pastor Robson: você vai lá? Eu falei assim: vou, ué. Fui lá dormir com ele. Para quem não sabe, eu sou sonâmbulo. E aí nós chegou lá, e ele deitou lá na maca lá, e não tava, era ali no onde é o lago ali, o pronto-socorro, e eu deitei na outra maca, estava sozinho, e aí eu estava com uma sonda assim no nariz assim, aí ele mexia lá, e eu pulava da maca: que foi? E ele: foi nada não, noite inteira desse jeito, irmão. Mas o que é isso? É se envolver, irmãos. É se envolver. E eu lembro quantas vezes eu marcava com as pessoas: você vai? Vou. Principalmente quem tem problema com droga. Chegava lá, chamava, batia palma, os caras ficavam escondidos lá dentro da casa lá, mandava alguém falar que não estava lá. E aí, com o passar do tempo, irmãos, a gente vai perdendo isso. Eu fui perdendo isso. E aí eu estava falando com o pastor: nós vamos começar o ano que vem, o ano do acolhimento. Aí
Por que que às vezes a gente chega e não tem visitante na igreja? Porque nós não estamos dispostos, irmãos, a nos envolver, não estamos dispostos a falar assim, vamos na igreja? Vamos. Que hora que eu posso passar aqui para te buscar? Coloca seu carro a serviço do reino. Que hora que eu posso passar aqui para nós ir? É isso, irmãos, se nós não envolvermos, aleluias, com as coisas de Deus, com pessoas, nós fomos, irmãos, salvos para amar pessoas. O crente trabalha com pessoas nós temos que trabalhar. E agora realmente eu encerro com um pequeno testemunho de um dia, eu estava aqui há uns anos atrás, e tinha uma pessoa aqui da nossa igreja, estava passando por uma grande dificuldade, e eu senti fortemente no meu coração de ir lá na casa dela, depois do culto, fazer uma oração. E aí minha esposa falou assim, mas ir na casa dos outros 9h30 da noite sem avisar? Eu falei assim, amor, a obra de Deus não espera não, quero ir lá agora, vamos lá. Então vamos. Nós chegou lá, chamou, eu orei, repreendi espírito de morte. Passado um tempo, essa pessoa me falou, não com todas as letras, mas ela me disse o seguinte, aquele dia foi Deus que te mandou lá para repreender espírito de morte, ou seja, provavelmente ela ia tirar a sua vida naquele dia, mediante a situação que ela estava lá. Agora, se a gente não estiver disposto a nos envolvermos, a não estivermos dispostos a entrar profundo nas coisas de Deus, as coisas não vão acontecer. Eu agradeço a Deus e quero pedir para vocês, se envolvam com as coisas de Deus, adotando eu e minha família em oração, amém?